Bom, então vindo aqui para os nossos exercícios, né, sobre sistemas de tubulações. E hoje a gente vai focar aqui na parte de vazão fictícia, vazão de distribuição em marcha, na parte de associação de condutos, né? E aí vamos ver algumas questões aí bem tranquilas, tá? Então a primeira questão eu pergunto o que é a vazão fictícia, né? Por que que eu insisto tanto em que vocês saibam e memorizem, né? Digamos assim, internalizem esse conceito de vazão fictícia? Porque é um conceito que simplifica muito a nossa vida, né? E ele é muito importante para que a gente consiga trabalhar, né, e fazer aí uma padronização nos nossos problemas, né, uma padronização da vazão, onde a gente tenha trechos aí de distribuição em marcha, tá? Então, colocando isso em palavras, a vazão fictícia é aquela vazão, é uma solução matemática, né, que a gente tem, que a gente vai precisar para adotar quando nós temos um sistema com perda distribuída, né, com distribuição de vazão em marcha, durante no decorrer da tubulação. E essa vazão fictícia, ela é calculada tal que ela vai produzir a mesma perda de carga no conduto original, né? Então, ela é uma vazão que quando a gente substituir as nossas vazões variáveis, ela vai acabar produzindo aí exatamente a mesma perda de carga total no sistema do sistema original, ok? Então é um artifício matemático que aplicamos quando existe uma distribuição em marcha no decorrer do conduto do trecho. Então, seu valor é tal que produz uma perda de carga no sistema igual a perda de carga ao longo do trecho. Então, o seu valor ele é constante, né? O valor da vazão fictícia é constante. E é igual a, né? Aí a gente tem as duas restrições, tá? Se a vazão de jusante for igual a zero, ou seja, se a gente tiver uma ponta seca, né, lá no final da nossa rede, igual a. Se a vazão de jusante for igual a zero, a nossa vazão fictícia vai ser a vazão de montante dividido pela raiz de 3, tá? E se a nossa vazão de jusante for diferente de zero, a nossa vazão fictícia vai ser a média da vazão de jusante mais a vazão de montante. Então, a gente tem aí essas duas equações, né, essas duas formas da gente calcular aí a vazão fictícia, ok?
Então, vazão fictícia é uma vazão de valor constante, né? Uma vazão única, onde a gente vai substituir uma vazão aí que, em um trecho que possua distribuição em marcha, né? Aqui a gente tem uma distribuição em marcha, um Qzinho. Então, eu tenho uma vazão de montante, eu tenho uma vazão de jusante. Então, como a minha vazão vai variar, dependendo do ponto que eu pegar aqui, a minha vazão vai ser diferente. E esse conduto, né, aqui que vai do ponto A ao ponto B, ele produz aí uma perda de carga, né? A gente tem aqui a perda de carga no trecho AB. Então, eu vou encontrar um valor que substitua essa vazão, que aí a gente vai chamar esse valor de vazão fictícia, que é constante. E aí eu vou eliminar aqui esse meu problema de que em cada trecho do meu conduto eu vou ter, então, uma vazão diferente, ok? Então, isso aí é mais ou menos o que seria o conceito de vazão fictícia. Permanecendo aqui ainda, né, no contexto de vazão fictícia, vamos para a questão 2, que ela diz assim: calcule a vazão fictícia para o trecho mostrado abaixo, quando, né, no item A, o comprimento do trecho é de 1.380 metros e quando o comprimento no trecho é de 2.500. Em ambos os casos, a vazão de montante vale 30 litros por segundo, tá? E a nossa perda de carga aí distribuída, ela é 0,012 litros por segundo por metro. Então, aqui a gente tem uma situação bem simples, tá? Vou começar aqui pelo item A. No item A, eu sei que o comprimento do trecho é de 1.380 metros. A vazão de montante aqui é igual a 30 litros por segundo. E eu preciso descobrir quem é a minha vazão de jusante, ok? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a vazão aqui de jusante, que é a vazão que sai da nossa tubulação, ela vai ser igual à vazão de montante menos o que foi eliminado da tubulação. Então, menos a nossa carguinha vezes o comprimento, né? Então, a vazão de jusante vai ser igual à nossa vazão de entrada, lá, nossa vazão de montante, menos Qzinho vezes o comprimento do trecho. Vazão de jusante aqui vai ser igual a 30 menos 0,012 vezes o comprimento do trecho, que é de 1.380. Nossa vazão de jusante, então, será 30 menos 0,012 vezes 3,80, 13,44 litros por segundo. Essa vazão de jusante, ela é igual ou diferente de zero? Ela é diferente de zero, ok? Então, se ela é diferente de zero, a gente tem que a vazão fictícia vai ser igual a montante mais a jusante dividido por 2. Vazão de montante foi 30, vazão de jusante 13,44 dividido por 2. Nossa vazão fictícia, então, vai ser mais 30 dividido por 2, 21,72 litros por segundo. Então, aqui eu não peço, né, cálculo da perda de carga, eu peço apenas o cálculo da vazão fictícia no trecho. Mas se eu tivesse pedido aqui a perda de carga, ela seria exatamente calculada com esse valorzinho aqui de vazão fictícia. Então, sempre que a gente tiver distribuição em marcha, a gente vai ter que calcular a vazão fictícia, sim, ok? Então, no item B, a gente tem exatamente a mesma coisa.
e o mesmo procedimento. Só vai mudar que o comprimento agora, ao invés de ser 1.380, ele é de 2.500 metros. A nossa vazão de montante permanece a mesma, né? Permanece 30 litros por segundo. E a vazão de jusante aqui vai ser 30, é montante, vazão de montante menos Qzinho vezes o L. Então, a nossa vazão de jusante vai ser 30 menos 0,012 vezes o L, que agora é de 2.500. Nossa vazão de jusante aqui, ela vai ser igual a 2.500 vezes 0,012 é 30. Então, nossa vazão de jusante é nula. Toda a minha vazão é consumida no decorrer da tubulação. Então, toda a vazão disponível é consumida no percurso, vou colocar assim. Tá? Então, sendo assim, vamos calcular aqui a nossa vazão fictícia agora. Então, como nessa segunda situação a nossa vazão de jusante foi igual a zero, a nossa vazão fictícia vai ser vazão de montante dividido pela raiz de 3. Então, vai ser 30 dividido por raiz de 3. Vazão fictícia aqui será finalmente 17,32 litros por segundo. Tranquilo? Facinha, né? Essa questão aqui, bem suave. Então, somente cálculo da vazão fictícia. Com essas vazões fictícias, se a gente soubesse alguma característica do material, então nós seríamos capazes aí de calcular agora a perda de carga que acontece nesse conduto, ok? Vamos aqui para a questão 3, tá? Eu preciso saber que horas são. Na questão 3, questão de prova, talvez não, né? Mas vai que, de repente, uma questão valendo meio ponto, né? Na questão 3, eu digo o seguinte: considere dois trechos de tubulação descritos a seguir, tá? Trecho 1, ele possui 720 metros de comprimento e 75 milímetros de diâmetro. O trecho 2, ele possui 390 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro. Sabendo que ambos possuem o mesmo fator de atrito, igual a 0,021, e que a vazão total que entra no sistema é de 0,007 metros cúbicos por segundo, né? Ou seja, 7 litros por segundo, que a água é distribuída com uma taxa uniforme por unidade de comprimento nos dois trechos, de modo que a vazão na extremidade de jusante é a metade da vazão de entrada. Calcule a perda de carga nesse sistema se os trechos estiverem associados em série e se os trechos estiverem associados em paralelo, tá? Determine as perdas de carga ao longo da adutora. Então, aqui nós temos, mais uma vez, duas questões em uma, né? Vamos começar aqui pelo item A, que é quando a gente tem os trechos associados em série, e vamos entender aqui o que está acontecendo, tá? No item A, eu tenho o sistema associado em série, tá? No sistema em série, o que é que a gente tem? Qual é a característica do nosso sistema em série? Eu tenho um conduto interligado imediatamente após o outro. Então, onde o primeiro trecho acaba, o segundo trecho já vai começar imediatamente. Então, eu tenho aqui um trecho de 75 milímetros de
de diâmetro, né, com comprimento de 720. Então, vou fazer aqui. É o meu trecho 1, que tem diâmetro de 75 milímetros e comprimento L, né, igual a 720 metros. Logo após ele, né, eu vou ter um trecho 2 aí, que tem 390 metros. E tenho só 50 milímetros de diâmetro. Então, aqui está o meu trecho 2. No meu trecho 2, eu tenho que o diâmetro 2 é de 50 milímetros. E o meu L2 aqui é de 390 metros, ok? L1 e D1. Então, esses condutos eles estão associados em série. O que é que eu sei? Que a vazão total que entra no sistema, ela vale 7 litros por segundo. E eu perco aqui vazão ao longo de todo o meu conduto, de tal forma que a minha vazão de jusante aqui ela é igual a 0. Ó, porque água distribuída nos dois trechos, de modo que a vazão na extremidade de jusante, não, mentira, falei 0 aqui, mas pensei errado, li errado. A vazão na extremidade de jusante é a vazão na extremidade de entrada, tá? Então, aqui vai ser igual a 3,5 litros por segundo. Eu tinha 7, aqui entrou 3,5, beleza? Então, eu tenho aí essa distribuição em marcha por todo o meu conduto, tá? Calcular o que mesmo, hein? Eu quero a perda de carga no sistema, né? Desprezando as perdas de carga e as cargas cinéticas. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Quando a gente tem um sistema associado em série, eu vou substituir esse sistema por um sistema único, né? Considerando que esse mesmo sistema único, então aqui, iremos substituir esse sistema por um conduto único que produz a mesma perda de carga e a mesma transporta a mesma vazão, tá? A priori, eu vou esquecer um pouquinho a minha perda de carga distribuída aqui por unidade de comprimento, ok? Então, eu vou só focar na parte da associação do sistema. Para substituir um sistema em série por um conduto equivalente, a gente vai utilizar essa relação aqui, ó. Condutos em série, né, vai ser o F aqui, aí F1, F2, tarará. Como a gente tem o mesmo F, eu posso simplesmente cancelar os meus F's aqui, ó. Tchum, né? Então, eu fico com essa equação. Comprimento equivalente sobre o diâmetro equivalente. A quinta vai ser o somatório dos comprimentos sobre os diâmetros equivalentes, tá? Então, eu tenho que o comprimento equivalente aqui
sobre o diâmetro equivalente elevado à quinta potência vai ser comprimento do trecho 1, diâmetro à quinta 1, mais comprimento do trecho 2 sobre o diâmetro do trecho 2 elevado à quinta potência, que foi o que a gente viu lá na aula passada, tá? A gente precisa escolher um diâmetro equivalente. Eu tenho dois diâmetros aqui, de 75 e de 50 milímetros. Então, a gente tem que escolher um diâmetro para encontrar o nosso comprimento, ok? Vamos escolher qual é o diâmetro? Eu vou escolher o diâmetro equivalente de 75 milímetros. Então, fazendo o diâmetro equivalente de 75, eu vou ter que um comprimento dividido por 75 vai ser igual ao comprimento do trecho 1, que era de 390 metros, não, 720 metros, dividido pelo diâmetro 1 à quinta, 75 à quinta, aqui é a quinta também, tá? Perdão. Mais o comprimento no trecho 2, 390, dividido pelo diâmetro 2 à quinta, que é 50 milímetros. Então, quanto é que vai ser aqui esse nosso comprimento equivalente neste conduto, né? Tem que fazer essa continha. Vamos lá. 720 dividido por 75 elevado à quinta, mais 390 dividido por 50 elevado à quinta. Essa resposta vezes 75 elevado à quinta. Um comprimento aqui bem suave, né? De 3.681,56 metros, tá bom? Esse é o nosso comprimento, ok? Eu vou só aqui conferir lá com a aula passada que eu fechei, né? Fiz essa gentileza a mim mesmo. Ó, condutos em série, aqui, né, ó, a gente tem soma F, L sobre D à quinta, e em paralelo a gente tem D a 2,5, F a 0,5, L a 0,5. Então, estamos aí corretíssimos, tá? Esse é o nosso comprimento equivalente. Deixei aqui em milímetros, porque ficou todo mundo em milímetros, né? Não tem problema, a gente pode utilizar a mesma unidade. Então, esse é o nosso comprimento equivalente para um diâmetro de 75 milímetros. Então, falta agora calcular a minha vazão fictícia, né? Eu preciso saber qual é a vazão fictícia aqui no meu conduto. Cálculo da vazão fictícia. Paula. Oi. Aí é milímetro ou é metro? Aqui é em metros. É em metros, tá? Tá em metros, certo? É, aqui é porque assim, eu entrei com os L em metros aqui, tá? Metro, metro, metro. E os diâmetros eu entrei em milímetro, tá? Milímetro. Como tá todo mundo em milímetros, não tem problema, entendeu? Eu permanecer em milímetros, não. Se eu tivesse colocado todo mundo para metro, daria a mesma coisa. Não faz diferença, ok? Porque a unidade ficou a mesma, ficou compatível. Eita, passou uma moto aí, hein? Pronto, aí a gente vai calcular agora a vazão fictícia, né? A vazão fictícia, vazão fictícia, ela é montante, como jusante é diferente de zero. Vazão fictícia aqui vai ser montante mais jusante dividido por 2. Então, vai ser 7 mais 3,5 dividido por 2. Nossa vazão fictícia aqui será 7 mais 3,5 dividido por 2, 5,25 litros por segundo, tá? Então, essa é a nossa vazão fictícia.
Falta agora calcular somente a perda de carga. E aí a gente finaliza o item A, para depois ir fazer o B, né? Então, para calcular a perda de carga, o que é que a gente sabe? A gente sabe que ΔH... Deixa eu escrever aqui. ΔH é igual a 0,0827, fator de atrito, comprimento, vazão ao quadrado sobre D a quinta, tá? Então, aqui nesse caso, a nossa vazão vai ser a vazão fictícia e o nosso D vai ser o diâmetro equivalente que a gente escolheu e o L também vai ser o comprimento equivalente que a gente calculou, tá? Então, ΔH aqui vai ser 0,0827, o fator de atrito foi dado na questão, 0,021, comprimento equivalente, 3.681,56, vezes a vazão ao quadrado, ai, não vai caber, 0,00525, dividido por D a quinta. O diâmetro aqui foi 75 milímetros, então 0,075 elevado a quinta, tá? Então, nossa perda de carga aqui será ao quadrado vezes 3681,56 vezes 0,021 vezes 0,0827 dividido por 0,075 elevado à quinta. A gente tem uma perda de carga aqui gigante de 74,26 metros, tá? Como tarefa de casa para vocês, fica aí vocês fazerem, né? Fazer com diâmetro equivalente igual a 50. Aí vocês vão encontrar um outro comprimento equivalente. E aí calcular a perda de carga, ela tem que ser igual, tá? Tem que ser a mesma. Fica aí como exercício para vocês treinarem, tá? Ao invés de levar para 75, levar para 50 ou para outro diâmetro que vocês queiram, né? De repente, eu quero colocar 100 milímetros. Pode colocar 100 milímetros, contanto que lembre que quando for colocar aqui, né, tem que colocar o diâmetro equivalente ao comprimento que você encontrou. Então, esse foi o item A, quando a gente tinha os sistemas associados em série. Deixa só eu copiar aqui. Pra gente resolver aqui o item B, tá bom? No item B, os nossos trechos estão associados em paralelo, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um ponto A e tenho aqui um ponto B, ok? Tenho aqui o ponto B. O primeiro trecho, ele tem 720 metros de comprimento, tá? E 75 milímetros de diâmetro. Então, eu tenho aqui D1 igual a 75 e L1 igual a 720 metros. O segundo trecho, o trecho 2, ele tem o diâmetro de 50 e ele tem um comprimento aqui, L2, de 390 metros. A vazão que entra aqui é de 7 litros por segundo e a vazão que sai aqui também é de 3,5 litros por segundo. E aqui a gente também tem perda de cargas, né, em marcha aqui ao longo das nossas tubulações, tá?
Então, a gente segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou criar um conduto equivalente aqui a esses dois, tá? Criar aqui um conduto equivalente que vai ter o diâmetro de 75 milímetros e um comprimento aqui que eu vou calcular ainda que eu não sei quanto é. E também sai do ponto A e vai até o ponto B, tá? Aqui B, aqui A. E aí eu tenho aqui uma vazão de entrada. Eu vou chamar aqui e vou ter uma vazão fictícia percorrendo aí as veias dessa tubulação, tá? Vou deixar para calcular a vazão fictícia só depois. Por enquanto eu vou calcular o meu conduto equivalente, que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui para simplificar um pouco o meu problema. Para condutos em paralelo, né? Para sistemas em paralelo, paraleto, como eu escrevi aqui, né? Em paralelo com o mesmo fator de atrito, tá? Paralelo. Com o mesmo fator de atrito, a gente vai ter isso aqui, ó. Comprimento equivalente elevado a 2,5 dividido pelo diâmetro equivalente, né, elevado a 0,5. Então, o leque elevado a 2,5 dividido pelo diâmetro elevado a 0,5 vai ser L1 elevado a 2,5 aqui 2, aqui 1. Ok? Então, a gente tem essa circunstância aqui. Vou descobrir agora quem é o meu comprimento equivalente para essa situação onde eu tenho esses condutos em paralelo. Então, o comprimento equivalente aqui. O diâmetro que a gente escolheu foi 75, tá? Elevado a 0,5. Vai ser igual ao comprimento do trecho 1, 720, dividido pelo diâmetro do trecho 1, 75, mais o comprimento do trecho 2, 390, dividido pelo diâmetro do trecho 2, 50. Fazendo esta continha, a gente chega ao valor que o nosso comprimento equivalente aqui vai ser. Vamos lá. 720 elevado a 2,5 dividido por 75 elevado por raiz de 75. Mais 390 elevado a 2,5 dividido por raiz de 50. Isso tudo aqui vezes raiz de 75. E aí, 2,5. Aí, resposta elevado a 1 sobre 2,5. Nosso comprimento equivalente aqui foi de 790,85 metros, ok? Então, temos aqui o nosso segundo comprimento equivalente. Com o comprimento equivalente calculado, a gente vai calcular, então, a nossa vazão fictícia. A vazão fictícia aqui vai ser exatamente a mesma, né? Porque eu não estou olhando condutos individualmente, eu estou olhando só o sistema como um todo. Então, a vazão fictícia aqui vai ser a mesma do anterior. Vai ser 7 mais 3,5 dividido por 2. Nossa vazão fictícia aqui será 5,25 litros por segundo. Com vazão e com comprimento equivalente, a gente consegue calcular a nossa tão querida perda de carga. Paula, Oi.
E o susto que eu tomei agora? Na aula passada, tu fez... Foi mal. Na aula passada, tu tinha feito uma questão paralela, né? Aí tu fazia para descobrir o comprimento equivalente de outra forma. Aí é para dar o mesmo valor? É, porque na aula passada eu coloquei o fator de atrito. Mas aqui, como o fator de atrito é o mesmo, eu já nem coloquei, entendeu? Porque ele vai entrar assim, ó. Ele vai entrar aqui, F, F e F. Ele é um termo em comum, ele não é igual. Aí eu só cancelei, entendeu? É a mesma fórmula, só que tirando o fator de atrito. Errei na calculadora, então. É. Entendi. Só errei na calculadora, então. Tá, faça aí de novo, se você não encontrar, deixa eu fazer aqui também, né? Porque eu fiz uma vez, pode ser que eu tenha, vamos lá, 720 elevado a 2,5 dividido por raiz de 75, mais 390 elevado a 2,5, fecha parênteses, dividido por raiz de 50. Pronto, deu 2 milhões, tarará. Aí isso aqui vezes a raiz de 75. Puf. E aí eu tenho que tirar a raiz 2 quintos, né? 2 quintos, raiz x da resposta, 790,85. A mesma resposta duas vezes. Então a nossa perda de carga, deu certo aí? Nossa perda de carga... Deu certo agora. Pronto, 0,0827 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento, né, equivalente, vezes a vazão fictícia ao quadrado, dividido pelo diâmetro aqui elevado à quinta potência, tá? Então, nossa perda de carga vai ser 0,0827, fator de atrito 0,021, comprimento 790,85, vazão 0,12525 ao quadrado, dividido pelo diâmetro de 75 também, 0,075 a quinta. Então, nossa perda de carga aqui vai ser igual a 790,85 vezes 0,021 dividido por 0,075 elevado a quinta. 15,95 metros. 15,95 metros. Então, a perda de carga, quando a gente associou o conduto em paralelo, ó, os condutos em paralelo foi bem menor, né? Então, só para relembrar a diferença, né? Aqui a perda de carga vai ser a mesma para os dois condutos. Se eu quiser saber a vazão em cada um deles, né? A vazão fictícia em cada um deles, aí a gente pegaria essa perda de carga e traria aqui para o nosso conduto, tá? Ninguém vai fazer isso não, porque como tem perda, vazão em marcha nos dois, vai ser uma complicação desnecessária aqui para a nossa vida, tá bom? Então, para casa também, vocês vão fazer para diâmetro equivalente igual a 50, vão encontrar aí o comprimento equivalente e vão encontrar aí a perda de carga, que tem que ser o mesmo valor, tá?